Hoje vou contar a vocês sobre Helena Alves, uma jovem de 20 anos, que trabalhava como garçonete num restaurante de luxo. Esta é a história de como um simples gesto de mão, durante seu turno, chamou a atenção do homem mais perigoso do Rio de Janeiro, e de como aquele momento de coragem desesperada mudou não apenas sua vida, mas de muitas outras mulheres também. Mas ninguém esperava pelo que estava prestes a acontecer. O restaurante Le Jardin era o tipo de lugar onde políticos, empresários e criminosos jantavam lado a lado, todos fingindo ser pessoas respeitáveis. Helena Alves havia trabalhado ali por 2 anos, sempre discreta, sempre educada, sempre invisível, até aquela noite de sexta-feira. Mesa 12 precisa de vinho. A gerente, Patrícia, praticamente cuspiu as palavras. E sorria dessa vez. Eles são clientes importantes. Helena assentiu, pegando a garrafa cara de Bordeaux. Seus dedos tremiam ligeiramente. A mesa 12 era ocupada por Eduardo Mendes e seus associados. Eduardo era seu namorado, se é que podia chamar assim o homem que a controlava, manipulava e machucava havia 6 meses. Ela havia tentado terminar 3 vezes. Cada vez ele a ameaçava. Ameaçava sua família, ameaçava seu emprego, ameaçava sua vida. Ah, olha só! Eduardo sorriu quando a viu se aproximar. Era um sorriso que não chegava aos olhos. Minha namorada, não é linda, pessoal? Os 3 homens com ele riram. Helena reconheceu o tipo, executivos de meia idade, que achavam que dinheiro lhes dava direito a tudo. Boa noite, senhores. Ela disse com voz firme, servindo o vinho. Desejam mais alguma coisa? Sente-se conosco, Eduardo disse. Não foi um convite, foi uma ordem. Estou trabalhando. Eu disse, sente-se. A mão dele agarrou seu pulso com força brutal. Sob a mesa, onde ninguém podia ver, seus dedos apertavam até doer. Helena se forçou a sorrir. Só um minutinho, então. Ela se sentou, o coração acelerado. Eduardo mantinha a mão em seu joelho, apertando sempre que ela tentava se mover. Seus amigos contavam piadas sujas. Ela tinha que rir, tinha que concordar, tinha que ser a namorada perfeita. Ou ele a machucaria de novo. Foi quando olhou para a mesa ao lado. 3 homens jantavam ali. 2 eram claramente seguranças, grandes, atentos, mãos sempre perto de onde suas armas estariam. Mas era o terceiro que chamava a atenção. Rodrigo Santana tinha uns 40 anos, cabelo preto com algumas mechas grisalhas nas têmporas, terno cinza escuro impecável, olhos castanho esverdeados que não perdiam nada. Era bonito de uma forma dura, perigosa, e Helena sabia exatamente quem ele era. Todo mundo no Rio sabia. Rodrigo Santana controlava metade do submundo carioca. Tráfico, lavagem de dinheiro, extorsão. Ele era poder e perigo encarnados. Ela não deveria estar olhando para ele, não deveria chamar atenção. Mas então Eduardo apertou seu joelho tão forte que ela quase gritou. Você está me ouvindo? Ele sibilou no ouvido dela. Sim, amor. Então por que está olhando para outros homens? Não estou, eu... A mão dele subiu, dedos cravando em sua coxa. Você é minha. Entendeu? Minha. E naquele momento, Helena tomou uma decisão. Ela tinha visto nas redes sociais o sinal, uma forma de pedir ajuda silenciosamente quando você estava em perigo. Milhares de mulheres aprenderam. Ela aprendeu. Nunca pensou que usaria. Com a mão livre, a que Eduardo não estava segurando, Helena fez o gesto. Polegar dobrado para dentro da palma, outros 4 dedos fechando sobre ele. Um punho fechado de forma específica, o sinal universal de estou em perigo, preciso de ajuda. E olhou diretamente para Rodrigo Santana. Seus olhos se encontraram. Por 1 segundo, 2, 3. Helena manteve o sinal, o coração na garganta. Rodrigo não reagiu visivelmente, mas algo mudou em seus olhos, um foco, uma atenção. Ele viu. O que você está fazendo? Eduardo apertou ainda mais forte, roxos, se formando sob seus dedos.
Nada. Helena abaixou a mão rapidamente, só ajeitando o cabelo. Você está me envergonhando na frente dos meus amigos. Desculpa, amor. Eu preciso voltar ao trabalho. Você fica até eu deixar você ir. Lágrimas queimaram seus olhos, mas ela as prendeu. Não aqui. Não na frente de todos. Com licença. Uma voz grave interrompeu. Eduardo olhou para cima irritado. O quê? Rodrigo Santana estava de pé ao lado da mesa, uma das mãos no bolso, a outra segurando um copo de uísque. Seu rosto era uma máscara educada. Desculpe incomodar, mas preciso falar com sua garçonete. Há um problema com minha conta. Ela está ocupada, Eduardo respondeu bruscamente. É que eu realmente preciso resolver isso agora. Rodrigo sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Era o sorriso de um predador. A não ser que prefira que eu chame o gerente, talvez discutamos a qualidade do serviço aqui. Eduardo ficou pálido. Ele não sabia quem Rodrigo era, ainda, mas reconhecia poder quando via. Tudo bem. Helena, vá resolver isso. Rodrigo estendeu a mão, ajudando Helena a se levantar. Seus dedos eram quentes, firmes, mas gentis. Obrigada, Eduardo disse sarcasticamente. De nada. Rodrigo não olhou para ele. Seus olhos estavam fixos em Helena. Eles caminharam até a mesa de Rodrigo. Helena estava tremendo tanto que mal conseguia andar. Sente-se, ele disse suavemente, puxando uma cadeira para ela. Eu não posso. Meu namorado. Não é seu namorado. É seu carcereiro. Rodrigo se sentou de frente para ela. E eu reconheço o sinal. Você está em perigo? As lágrimas que Helena estava segurando finalmente caíram. Sim, ela sussurrou. Ele te machuca? Helena assentiu, incapaz de falar. Rodrigo ficou muito quieto, perigosamente quieto. Quando falou novamente, sua voz era baixa e mortal. Há quanto tempo? Desde 6 meses. Eu tentei terminar. Ele não deixa. Ele ameaça minha família, meu trabalho, ele. Ela soluçou. Eu não sei o que fazer. Olhe para mim, Helena. Rodrigo esperou até que ela erguesse os olhos. Como sabe meu nome? Todo mundo sabe quem você é, Sr. Santana. E mesmo assim me pediu ajuda. Eu estava desesperada. E você... Você é a única pessoa nesta sala que Eduardo pode temer. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Rodrigo. Inteligente, corajosa também. Pedir ajuda a um homem como eu. Você vai me ajudar? Helena perguntou, a voz cheia de esperança desesperada. Rodrigo pegou seu telefone, digitou algo rapidamente. Segundos depois, um dos seguranças se levantou e saiu. O que está fazendo? Helena perguntou. Resolvendo seu problema. Rodrigo tomou um gole de uísque. Em 5 minutos, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, você vai pedir demissão. Segundo, você vai sair daqui comigo. Mas Eduardo não vai fazer nada, porque se tentar, será o último erro que cometerá. Não havia ameaça vazia naquelas palavras, apenas fato. Por que está fazendo isso? Você não me conhece. Rodrigo a olhou por um longo momento. Havia algo em seus olhos, algo antigo, doloroso, porque reconheço o medo nos seus olhos, e jurei há muito tempo que toda vez que visse esse medo, faria algo a respeito. Ele se levantou. Vem, vamos conversar com seu chefe e com seu ex-namorado. Helena se levantou com pernas bambas. Enquanto caminhavam, ela viu Eduardo observando com olhos estreitos. Rodrigo parou na frente da mesa dele. Eduardo Mendes? Ele perguntou educadamente. Sim, quem quer saber? Rodrigo Santana. Ele deixou o nome pairar no ar. O sangue drenou do rosto de Eduardo. Senhor Santana, eu não sabia que era você. Se soubesse, Helena não é mais sua namorada. De fato, ela nunca foi. O que ela foi é sua vítima. E isso termina agora. Com todo respeito, senhor, isso é assunto entre mim e ela. Deixou de ser no momento em que ela me pediu ajuda. Rodrigo se inclinou, as mãos na mesa. Aqui está o que vai acontecer.
Você vai sair deste restaurante, vai deletar o número dela, nunca mais vai contatá-la, nunca mais vai olhar na direção dela. E se eu ouvir que você ou qualquer amigo seu se aproximou dela ou da família dela. Ele sorriu aquele sorriso perigoso. Bem, você conhece minha reputação. Sabe o que faço com homens que machucam mulheres? Eduardo estava tremendo. Sim, senhor. Entendo. Ótimo. Agora saia. Sua conta está paga. Considere um presente de despedida. Eduardo não precisou ouvir duas vezes. Saiu praticamente correndo. Rodrigo se virou para Helena. Livre. Agora vamos cuidar do seu emprego. 10 minutos depois, Helena havia pedido demissão, com 2 semanas de indenização que Rodrigo convenceu o gerente a pagar. Quando saíram do restaurante, uma limusine preta os esperava. Entre, Rodrigo disse. Helena hesitou. Para onde estamos indo? Lugar seguro. Tenho algumas perguntas, e você provavelmente tem muitas também. Ele manteve a porta aberta. Pode confiar em mim, Helena. Se quisesse te machucar, não teria me dado ao trabalho de salvar você. Ela entrou no carro. Enquanto a limusine deslizava pelas ruas do Rio, Helena olhou para o homem perigoso sentado ao seu lado. Por que realmente está fazendo isso? Ela perguntou. Rodrigo olhou pela janela. Porque há 15 anos, minha irmã mais nova fez esse mesmo sinal para mim. E eu não sabia o que significava. Não entendi que ela estava pedindo ajuda. Sua voz era distante, carregada de dor. 3 dias depois, o namorado dela a matou. Helena sentiu o coração apertar. Desde então, Rodrigo continuou, aprendi o sinal e jurei que toda vez que visse responderia. Não importa quem, não importa quando. Sinto muito pela sua irmã. Eu também. Ele a olhou. Mas vou me certificar de que você tenha um destino diferente. E talvez, no processo, salve a memória dela também. Helena não sabia o que dizer. Então apenas sussurrou. Obrigada. Não me agradeça ainda, pequena. Ainda temos muito trabalho a fazer. E naquele momento Helena percebeu que sua vida havia mudado completamente. Tudo por causa de um sinal silencioso. E um homem perigoso que decidiu ser herói. A limusine parou em frente a um prédio luxuoso em Ipanema. Helena olhou pela janela, os olhos arregalados. É aqui que você mora? Um dos lugares. Rodrigo saiu do carro e estendeu a mão para ela. Vem, vamos conversar direito. O apartamento era uma cobertura no último andar. Vista para o mar, decoração moderna e cara. Tudo em tons de cinza e branco, mas apesar do luxo parecia vazio, como se ninguém realmente vivesse ali. Sente-se, Rodrigo disse, gesticulando para o sofá enorme. Quer beber algo? Água, vinho, café? Água, por favor. Ele trouxe 2 garrafas de água e se sentou na poltrona em frente a ela. Por um momento, apenas ficaram em silêncio. Então, Rodrigo começou. Conta sua história. Do começo. Helena respirou fundo e contou tudo. Como conheceu Eduardo numa festa, como ele era charmoso no início, como as coisas mudaram lentamente. Primeiro eram só ciúmes, depois controle, depois gritos, depois a primeira vez que ele a empurrou contra a parede. Tentei terminar, ela disse, a voz quebrando, mas ele disse que conhecia onde minha mãe trabalhava, onde meu irmão mais novo estudava. Disse que se eu o deixasse, eles sofreriam as consequências. Sua família sabe o que estava acontecendo? Rodrigo perguntou. Helena balançou a cabeça. Minha mãe tem problemas de coração. Eu não podia preocupá-la. E meu irmão tem 15 anos. Ele iria fazer algo estúpido tentando me proteger. Você os protegeu sozinha. Não foi uma pergunta. Tentei, mas estava ficando pior. Hoje à noite, quando ele me apertou, eu sabia que era só questão de tempo até ele fazer algo pior. As lágrimas voltaram. Eu estava tão desesperada, e então vi você, vi o sinal na sua mesa quando estava tomando água. Aquele copo tinha o adesivo da campanha, e pensei, talvez
Talvez um monstro pudesse salvar você de outro monstro. Rodrigo completou com um sorriso seco. Você não é um monstro. Você não me conhece bem o suficiente para dizer isso. Sei o suficiente. Um monstro não teria ajudado uma estranha, não teria se importado. Rodrigo ficou quieto por um momento, estudando-a. Você vai ficar aqui hoje, ele disse finalmente, e amanhã vamos fazer um plano para sua segurança, para sua família, para seu futuro. Não posso simplesmente ficar aqui. Você tem sua vida, seus negócios, e agora você faz parte deles. Ele se levantou. Tenho 4 quartos. Escolha qualquer um, menos o da ponta esquerda. Esse é meu. Há roupas limpas no closet do quarto de hóspedes, minha. Uma amiga deixou algumas coisas. Helena percebeu a pausa. Namorada? Ex-esposa? Mas não perguntou. Rodrigo, ela disse quando ele começou a sair. Obrigada, de verdade. Você salvou minha vida. Ele parou na porta, olhando por cima do ombro. Ainda não salvei. Só comecei. Então saiu, deixando-a sozinha. Helena acordou com o cheiro de café. Por um momento esqueceu onde estava. Então tudo voltou. O restaurante, Eduardo, Rodrigo, o sinal. Levantou-se, vestindo a camiseta grande que havia encontrado no closet, e foi até a cozinha. Rodrigo estava lá, surpreendentemente doméstico, preparando café e torradas. Usava calças de moletom e uma camiseta simples. Sem a armadura do terno, parecia mais jovem, mais humano. Bom dia, ele disse sem se virar. Dormiu bem? Melhor do que esperava. Helena se sentou no balcão. Você cozinha. Preciso comer como todo mundo. Ele colocou uma xícara de café e um prato de torradas na frente dela. Precisamos conversar sobre os próximos passos. Tudo bem. Primeiro, Eduardo não vai mais te incomodar. Mandei pessoas de confiança visitá-lo esta manhã. Ele recebeu uma mensagem clara sobre as consequências de se aproximar de você. Você o machucou? Helena perguntou, não sabendo como se sentia sobre isso. Não fisicamente, não foi necessário. Homens como Eduardo são covardes. Bastou mostrar que ele tem muito a perder. Rodrigo tomou um gole de café. Segundo, seu emprego. Você precisa de renda. Tenho alguns contatos em restaurantes e empresas legítimas. Posso conseguir entrevistas para você. Não quero caridade. Não é caridade. É uma mão. Você ainda tem que impressionar os empregadores sozinha. Ele fez uma pausa. A menos que... Você poderia trabalhar para mim. Helena piscou. Fazendo o quê? Tenho vários negócios legítimos. Restaurantes, hotéis, empresas de importação. Todos precisam de pessoas inteligentes e confiáveis. Ele a olhou diretamente. E você me parece ambas as coisas. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Você é corajosa. Pediu ajuda quando estava em perigo. Inteligente. Soube quem eu era e usou isso a seu favor. E tem princípios. Protegeu sua família em vez de si mesma. Ele deu de ombros. É mais do que posso dizer da maioria das pessoas que conheço. Helena pensou por um momento. E se eu disser não? Então te ajudo mesmo assim. Não estou fazendo chantagem, Helena. Estou oferecendo uma oportunidade. Por quê? Ainda não entendo por que está fazendo tanto por mim. Rodrigo ficou quieto por um longo tempo. Então se levantou e foi até a estante. Voltou com uma foto emoldurada. Era de uma jovem, talvez 17 anos. Cabelos escuros, sorriso enorme. Bonita, cheia de vida. Mariana, Rodrigo disse suavemente. Minha irmã mais nova. 15 anos atrás, ela estava num jantar de família. Fez o sinal. Eu estava lá, mas não sabia o que significava. Ninguém sabia na época. Era novo, não era tão divulgado. Sua voz endureceu. 3 dias depois, o namorado dela bateu nela até a morte, porque ela disse que queria terminar. Meu Deus, Helena sussurrou. Eu a matei.
Rodrigo continuou, os olhos fixos na foto. Não fisicamente, mas porque não entendi que ela estava pedindo ajuda, porque estava ocupado demais com meus negócios, porque achei que ela estava apenas acenando estranhamente. Você não podia saber? Devia ter sabido. Devia ter prestado atenção. Devia ter percebido que algo estava errado. Ele colocou a foto de volta. Então fiz uma promessa. Aprendi o sinal. Espalhei a informação na minha organização e sempre que vejo alguém fazendo esse gesto, respondo: não importa quem, não importa quando. Você faz isso por ela. Faço isso porque não consegui salvá-la, mas posso salvar outras. Ele olhou para Helena. Posso salvar você. Helena sentiu as lágrimas queimarem. Ela teria orgulho de você, do que você se tornou por causa dela. Talvez... Ou talvez teria vergonha que levou à morte dela para eu fazer algo bom. Rodrigo deu um sorriso amargo. Nunca vou saber. Eles ficaram em silêncio por um momento. Eu aceito, Helena disse finalmente. O quê? O emprego. Trabalhar para você. Quero fazer isso. Ela endireitou os ombros, mas com uma condição. Rodrigo arqueou uma sobrancelha. Está fazendo exigências agora? Sim. Quero ajudar. Helena apontou para a foto de Mariana. Quero ajudar outras mulheres como eu, como ela. Mulheres que precisam do sinal, mas têm medo de usá-lo. Como? Não sei ainda. Mas deve haver uma forma. Uma rede, talvez. Um lugar seguro. Suas ideias começavam a fluir. Você tem recursos. Eu tenho experiência pessoal. Juntos poderíamos fazer a diferença. Rodrigo a estudou por um longo momento. Então um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. O primeiro sorriso genuíno que ela via. Sabe de uma coisa, Helena Alves? Acho que vou gostar muito de trabalhar com você. Então é um acordo? É um acordo. Ele estendeu a mão. Helena apertou, sentindo a firmeza dele, a segurança, e pela primeira vez em 6 meses sentiu esperança. Nos dias seguintes, algo estranho aconteceu. Helena não apenas ficou no apartamento de Rodrigo, começou a se sentir em casa ali. Eles estabeleceram rotinas, café da manhã juntos, discussões sobre ideias para ajudar outras vítimas, jantares onde conversavam sobre tudo e nada, e Helena começou a ver outro lado de Rodrigo Santana. Sim, ele era perigoso. Sim, era um criminoso. Mas também era gentil com ela, paciente, engraçado quando relaxava. Tinha uma coleção enorme de livros antigos, gostava de jazz, cozinhava surpreendentemente bem. Por que nunca se casou? Ela perguntou numa noite, tomando vinho enquanto ele preparava o jantar. Meu estilo de vida não é compatível com família. Mas você quer? Rodrigo parou de picar legumes e a olhou. Já quis, há muito tempo. Mas as pessoas que amo têm o hábito de se machucar. Mariana e outros. Ele voltou a cozinhar. É mais seguro manter distância. Isso é solitário. É, mas é seguro. Helena não disse nada, mas pensou muito. Ela estava desenvolvendo sentimentos por aquele homem impossível. Sentimentos que não deveria ter. Ele a salvou, deu-lhe abrigo, ofereceu-lhe propósito. Mas também fazia seu coração acelerar quando entrava na sala. Fazia-a rir de verdade pela primeira vez em meses. Fazia-a se sentir vista. Era perigoso, por tantas razões. Mas Helena estava começando a não se importar. A bomba caiu 2 semanas depois. Helena estava no apartamento, revisando planos para um abrigo que estavam montando, quando Rodrigo chegou. Mas algo estava errado. Ele estava tenso, a mandíbula apertada. O que houve? Ela perguntou. Eduardo. O sangue de Helena gelou. O que ele fez? Está espalhando mentiras sobre você, dizendo que você o traiu comigo, que é minha amante. Está prejudicando sua reputação. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, frustrado. E pior, está fazendo ameaças veladas sobre sua família. Ele não pode. Você disse que ele tinha medo. E tem. Mas homens assustados fazem coisas estúpidas. Rodrigo a encarou.
Preciso lidar com isso de forma permanente. O que isso significa? Significa que Eduardo Mendes precisa desaparecer. Helena entendeu imediatamente. Você vai matá-lo. Vou fazer o que for necessário para te proteger. Não! Helena se levantou. Não por minha causa. Eu não quero isso em minha consciência. Então o quê? Espero ele machucar você, sua mãe, seu irmão? Há outras formas. Legal, polícia. Algo que não seja. Você realmente acha que o sistema funciona contra homens como ele? Rodrigo riu sem humor. Helena, você é ingênua. O mundo não protege mulheres como você. Eu protejo. Ao custo de ser um assassino. As palavras ficaram suspensas no ar como veneno. Rodrigo ficou muito quieto. Quando falou, a voz estava fria. Eu já sou um assassino, Helena, sempre fui. Você sabia disso quando aceitou minha ajuda. Eu sei, mas o quê? Pensou que poderia me mudar, me salvar? Ele balançou a cabeça. Eu te disse, sou um monstro útil, mas ainda um monstro. Você não é. Sou, ele gritou, depois respirou fundo, se controlando. Sou exatamente o que as pessoas dizem. E quanto antes você aceitar isso, melhor. Ele saiu, batendo a porta. Helena ficou sozinha, lágrimas caindo. Porque percebeu algo terrível. Estava apaixonada por Rodrigo Santana. E ele estava prestes a fazer algo que poderia destruir qualquer chance que tivessem. Helena passou a noite acordada, pensando. Rodrigo não voltou para o apartamento. Ela não sabia onde ele estava, o que estava fazendo. Se já havia matado Eduardo. A culpa a consumia, não pela possível morte de Eduardo. Aquele homem havia torturado sua vida por meses, mas pela alma de Rodrigo. Ele já carregava tanto peso, tanta escuridão. Fazer isso por ela apenas adicionaria mais. Ao amanhecer, ela tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para o único número que Rodrigo havia deixado. Marco, o segurança. Alô? Marco, é Helena. Preciso falar com Rodrigo, agora. Ele está ocupado. Eu sei exatamente com o que ele está ocupado e preciso impedi-lo antes que seja tarde demais. Silêncio. Então, te mando a localização. Mas, senhorita Helena, talvez seja melhor não ir. Mande o endereço. O depósito ficava numa área industrial abandonada da Zona Norte. Helena chegou de táxi, tremendo apesar do calor do Rio. Marco a esperava do lado de fora, a expressão sombria. Ele vai ficar furioso que eu deixei você vir. Então ele pode ficar furioso comigo, não com você. Helena endireitou os ombros. Onde ele está? Marco apontou para o prédio. Lá dentro. Mas, Helena, o que você vai ver não é bonito. Eu sei. Ela entrou. O depósito estava vazio, exceto por uma cadeira no centro. E amarrado nela, sangrando, mas vivo, estava Eduardo. Rodrigo estava de pé na frente dele, as mãos manchadas de sangue, uma arma na cintura. Quando viu Helena, seus olhos se arregalaram. O que você está fazendo aqui? Impedindo você de cometer um erro. Não é um erro, é necessário. Rodrigo se virou de volta para Eduardo. Ele é uma ameaça. Ele é um covarde. Helena caminhou até ficar entre Rodrigo e Eduardo. Olhe para ele. Está apavorado, chorando. Isso é o que você quer ser? O pesadelo dele? Ele era seu pesadelo primeiro. E você o tornou isso. Missão cumprida. Helena tocou o rosto de Rodrigo, forçando-o a olhar para ela. Mas matá-lo não me protege. Apenas te transforma em assassino. De novo, eu já sou. Para proteger negócios, territórios, poder, eu sei. Suas mãos tremiam, mas a voz estava firme. Mas isso seria por mim. E eu não consigo carregar esse peso, Rodrigo. Por favor, não por mim. Rodrigo a encarou, a luta interna clara em seus olhos. Ele vai continuar sendo uma ameaça. Então destrua sua vida de outras formas. Você tem poder, recursos. Arruine-o financeiramente. Socialmente. Faça com que ninguém queira trabalhar com ele, mas não tire sua vida. Por quê? Rodrigo perguntou genuinamente confuso. Por que você se importa com a vida desse verme?
Não me importo, Helena admitiu. Me importo com sua alma. Você já perdeu tanto por causa da violência. Sua irmã, sua paz, provavelmente pessoas que amou. Não quero ser mais uma razão para você perder um pedaço de si mesmo. Rodrigo ficou completamente imóvel. Então, lentamente guardou a arma. Marco, ele chamou. Leve o Eduardo para o hospital. Faça parecer assalto. E depois, cuide dos negócios dele. Quero que esteja falido em uma semana. Sim, senhor. Rodrigo olhou para Eduardo uma última vez. Você tem sorte de que ela é melhor pessoa do que você merece. Se algum dia, você se aproximar dela ou da família dela de novo, não haverá segunda chance. Entendeu? Eduardo mal conseguia acenar, o rosto inchado e ensanguentado. Rodrigo pegou a mão de Helena e a puxou para fora do depósito. Quando estavam no carro, ele finalmente falou. Você é louca, sabe disso. Ouço isso bastante ultimamente. Vir aqui, me enfrentar, proteger aquele verme. Não estava protegendo ele. Estava protegendo você. Rodrigo olhou para ela, algo mudando em seus olhos. Ninguém nunca fez isso antes. Fez o quê? Tentou salvar minha alma. Ele tocou o rosto dela com a mão manchada de sangue, mas ela não se afastou. Por quê, Helena? Por que se importa? Por quê? Ela respirou fundo. Era agora ou nunca. Porque estou apaixonada por você. O mundo parou. Rodrigo congelou, a mão ainda em seu rosto. O quê? Você me ouviu. Helena forçou coragem. Eu sei que é loucura. Sei que você é perigoso, que é criminoso, que sua vida é complicada. Mas você também é gentil comigo, me protege, me respeita, me faz sentir vista pela primeira vez na vida. Lágrimas caíram. Então sim, estou apaixonada por você. E se isso me faz louca, então que seja. Rodrigo a olhou por um longo momento. Então puxou-a para um beijo. Foi diferente de qualquer beijo que Helena já experimentou. Era fome, era desespero, era meses de tensão finalmente explodindo. Os lábios dele eram firmes, exigentes, mas também incrivelmente gentis. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Você é a mulher mais impossível que já conheci, Rodrigo murmurou contra seus lábios. E você é o homem mais impossível que já conheci. Isso não vai ser fácil, Helena. Minha vida, eu sei. Perigo, violência, incerteza. Você já me avisou. Ela segurou o rosto dele. E estou escolhendo você mesmo assim. Por quê? Porque você me escolheu primeiro, quando viu meu sinal, quando me salvou, quando me deu propósito. Ela sorriu através das lágrimas. Ninguém nunca me escolheu antes. Você foi o primeiro. Rodrigo a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto em seu cabelo. Você merece tudo, pequena, e vou passar o resto da minha vida tentando te dar isso. Os meses seguintes foram uma montanha russa. Rodrigo e Helena se tornaram oficialmente um casal. Ele apresentou-a ao seu círculo, não como amante ou protegida, mas como sua parceira. Em tudo. Eduardo, verdade seja dita, desapareceu. Falido, humilhado, fugiu para outro estado. Ninguém mais o viu no Rio, e o projeto de Helena finalmente tomou forma. Casa Mariana, em homenagem à irmã de Rodrigo, foi inaugurado 6 meses após aquela noite no restaurante. Um abrigo para mulheres em relacionamentos abusivos, com advogados, terapeutas, treinamento profissional, moradia temporária. E, mais importante, todos os funcionários sabiam o sinal. É perfeito, Rodrigo disse na noite de inauguração, observando Helena cortar a fita. Mariana teria amado. Espero que sim. Helena segurou sua mão. Este lugar existe por causa dela e por causa de você. De nós, Rodrigo corrigiu. Nada disso existiria sem sua visão, sua paixão. A Casa Mariana rapidamente se tornou conhecida. Mulheres vinham de toda a cidade, algumas fazendo o sinal, outras apenas buscando ajuda, e sempre eram recebidas com segurança e compaixão. Helena finalmente encontrou seu propósito.
E Rodrigo, pela primeira vez desde a morte da irmã, encontrou paz. Mas nem tudo era perfeito. Uma noite, 3 meses após a inauguração, Helena foi sequestrada. Ela estava saindo da Casa Mariana quando um carro parou ao lado. 3 homens saíram, armas em punho. "Não grite, entre no carro." Helena pensou rápido, fez o sinal, mas ninguém estava olhando. Os funcionários já haviam ido embora, mas ela tinha outra opção. Discretamente apertou o botão de emergência no colar que Rodrigo havia dado. Um rastreador GPS conectado diretamente a ele. Então entrou no carro. "Quem mandou vocês?" Ela perguntou, mantendo a voz firme, apesar do terror. "Alguém que quer mandar uma mensagem ao Santana, rival de negócios." Helena percebeu, usando-a como isca. Rodrigo havia avisado que isso poderia acontecer. Pessoas que queriam atingi-lo através dela. Ela precisava sobreviver até ele chegar. "Ele vai matar todos vocês," ela disse calmamente. "Vocês sabem disso, não?" "Talvez, mas vamos ganhar muito dinheiro antes." Levaram-na para um armazém, amarraram-na a uma cadeira. Um deles fez uma chamada de vídeo. "Santana, temos sua garota. Quer vê-la viva de novo? Vai custar caro." Helena não conseguia ouvir a resposta, mas viu o rosto do homem empalidecer. "Você não pode, não podemos simplesmente..." Ele desligou, as mãos tremendo. "Merda, merda! Eu avisei," Helena disse. "Ele está vindo. Cala a boca!" 15 minutos depois, as portas do armazém explodiram. Rodrigo entrou como uma tempestade. Não estava sozinho. Havia pelo menos 10 homens armados com ele. O tiroteio durou segundos. Os sequestradores nem tiveram chance. Quando o silêncio caiu, Rodrigo correu até Helena, desamarrando-a com mãos trêmulas. "Você está bem? Te machucaram?" "Estou bem, só assustada." Ele a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. "Pensei que tinha te perdido. Pensei..." Sua voz quebrou. "Estou aqui, estou bem. Você me encontrou." Rodrigo afastou-se o suficiente para olhar em seus olhos. Havia lágrimas ali, algo que ela nunca havia visto antes. "Helena, eu não posso fazer isso." Seu coração afundou. "Fazer o quê?" "Te colocar em perigo assim. É egoísta. Você merece uma vida normal, segura, com alguém que não tenha inimigos querendo sequestrar você." Helena o beijou, interrompendo as palavras. "Não me deixe," ela sussurrou quando se separaram. "Por favor, eu escolho você. Escolho este perigo, escolho esta vida, porque te amo. Eu também te amo." As palavras saíram roucas, carregadas de emoção. "Muito mais do que deveria. Muito mais do que é seguro. Então me ame mesmo assim, e deixe eu te amar de volta." Rodrigo a olhou por um longo momento. Então assentiu. "Mas vamos reforçar sua segurança. Triplicar. Você nunca mais sai sozinha." "Tudo bem. E quando isso acabar, quando eu deixar essa vida, vamos embora, para algum lugar seguro." Helena piscou. "Você deixaria tudo? Por você, num segundo?" Ele tocou seu rosto. "Você me deu algo que pensei que nunca teria. Esperança, propósito além da vingança, amor de verdade." Ele sorriu. "Como poderia não dar tudo por você?" Helena sentiu as lágrimas caírem. "Vamos construir algo bonito," ela disse. "Juntos, juntos." Rodrigo concordou, e ali, naquele armazém manchado de sangue, cercados por violência e morte, 2 corações impossíveis encontraram um ao outro completamente. 2 anos depois daquela noite no restaurante, Helena acordou em uma cama diferente. Não a cobertura de Rodrigo em Ipanema, mas uma casa à beira-mar em Búzios, longe do caos do Rio, longe da violência, longe do submundo que havia definido suas vidas por tanto tempo. Rodrigo estava ao seu lado, ainda dormindo, o braço possessivo ao redor de sua cintura. À luz da manhã, com o cabelo desarrumado e a expressão relaxada, ele parecia anos mais jovem, parecia em paz. O caminho até ali não havia sido fácil. 18 meses atrás,
Depois do sequestro, Rodrigo tomou uma decisão que chocou todo o submundo carioca. Ele anunciou sua aposentadoria. "Estou fora", ele disse numa reunião com todos os chefes das famílias aliadas. "Meus negócios serão redistribuídos. Meus homens podem escolher outros chefes. Eu saio." "Você não pode simplesmente sair", um dos chefes mais velhos protestou. "Não é assim que funciona. É assim que vai funcionar, ou todos vocês têm um problema." Rodrigo não estava negociando, estava declarando. Houve resistência, claro, ameaças, tentativas de persuasão. Mas Rodrigo era inflexível. E quando Rodrigo Santana tomava uma decisão, ela se mantinha. A transição levou 6 meses, 6 meses de negociações tensas, de reorganização de territórios, de garantir que sua saída não causasse guerra. E, através de tudo, Helena esteve ao seu lado. "Você tem certeza?" ela perguntou numa noite, quando as coisas estavam particularmente difíceis. "Não precisa fazer isso por mim. Não estou fazendo só por você. Estou fazendo por nós." Rodrigo a puxou para perto. "Quero uma vida, Helena. Uma vida de verdade. Onde podemos acordar sem medo. Onde podemos ter filhos sem preocupação que sejam sequestrados. Onde posso levar minha esposa para jantar sem verificar por atiradores." "Esposa?" Helena piscou. Rodrigo sorriu e tirou uma caixinha do bolso. Dentro havia um anel. Simples, elegante, perfeito. "Casa comigo, Helena Alves. Me deixa passar o resto da minha vida te amando sem medo. Me deixa ser apenas um homem, não um chefe. Me deixa ser seu." "Sim." Helena mal o deixou terminar. "Sim, sim, 1000 vezes sim." O casamento foi pequeno. Apenas amigos próximos, a mãe de Helena, seu irmão, Marco e alguns homens leais de Rodrigo, e uma cadeira vazia com a foto de Mariana. "Ela teria gostado de você", Rodrigo disse, olhando para a foto antes da cerimônia. "Teria dito que finalmente encontrei alguém que poderia me colocar na linha." "Ela teria razão", Helena brincou. Mas mesmo fora do submundo, seu trabalho não acabou. A Casa Mariana continuou crescendo. Agora, havia 3 unidades no Rio, uma em São Paulo, outra em Belo Horizonte. Centenas de mulheres haviam sido ajudadas, dezenas de vidas salvas. E Helena havia criado algo mais, uma campanha nacional ensinando o sinal de socorro. Sinal de segurança se tornou um movimento. Escolas ensinavam, empresas treinavam funcionários, policiais aprendiam a reconhecer. "Você salvou mais vidas do que eu jamais poderia", Rodrigo disse quando a campanha atingiu 1 milhão de pessoas treinadas. "Mariana salvou você, e você salvou milhares." "Nós salvamos", Helena corrigiu. "Nada disso existiria sem seus recursos, suas conexões. Você transformou sua culpa em algo bonito. Transformei minha escuridão em sua luz", Rodrigo disse, beijando sua testa. Mas a história não estaria completa sem mencionar Eduardo. Ele reapareceu 1 ano após sua fuga, completamente quebrado, sem dinheiro, sem amigos, vivendo nas ruas de outra cidade. E foi numa dessas noites nas ruas que ele viu uma jovem fazendo o sinal. Ela estava com um homem mais velho, claramente em perigo. E Eduardo, apesar de tudo que era, apesar de tudo que havia feito, reconheceu o sinal. Porque Helena havia tornado impossível não reconhecer. Ele não pensou, apenas chamou a polícia, apontou o homem, esperou até a garota estar segura. "Por que você fez isso?" Um policial perguntou depois. "Você nem a conhece." "Alguém me ensinou", Eduardo disse simplesmente. "Me ensinou que há coisas mais importantes do que ego, do que controle." Ele nunca voltou para o Rio, nunca tentou contatar Helena, mas de alguma forma, através de fontes que Rodrigo mantinha, eles souberam. "Ele salvou aquela garota", Rodrigo contou a Helena, usando seu sinal, seu treinamento. Helena não sabia como se sentir sobre isso, mas decidiu que era evidência de que pessoas podiam mudar.
de que até monstros podiam encontrar redenção. Não o perdoo, ela disse. Nunca vou perdoar o que ele fez comigo, mas fico feliz que pelo menos algo de bom saiu de tudo aquilo. Você, Rodrigo disse, você é o que saiu de bom de tudo aquilo. Você e esta vida que construímos. E agora, 2 anos depois, acordando em Búzios, Helena olhou para o homem ao seu lado e sorriu. Rodrigo abriu os olhos, pegando-a, olhando. Bom dia, senhora Santana. Bom dia, senhor aposentado. Aposentado e entediado, ele brincou. O que vamos fazer hoje? Pescar, surfar, ficar na cama o dia inteiro? Opção 3 soa bem. Helena se aninhou mais perto. Mas antes, tenho uma novidade. Que tipo de novidade? Helena pegou algo da gaveta da mesinha de cabeceira. 4 testes de gravidez, todos positivos. O rosto de Rodrigo passou por várias emoções. Choque, medo, alegria absoluta. Você está. Nós vamos. Vamos ter um bebê, Helena confirmou, lágrimas nos olhos. Uma menina, espero. Quero chamá-la de Mariana. Rodrigo a puxou para um beijo desesperado, lágrimas correndo por seu rosto. Uma menina, ele repetiu, maravilhado. Vamos ter uma filha. Você está feliz? Feliz? Ele riu através das lágrimas. Helena, estou aterrorizado, mas também mais feliz do que jamais pensei ser possível. Vamos ser bons pais, vamos proteger ela, vamos amá-la, vamos criar ela num mundo melhor do que o que conhecemos. Rodrigo colocou a mão na barriga ainda plana de Helena. E vamos contar a ela sobre a tia, que nunca conheceu, sobre como um sinal silencioso salvou sua mãe, sobre como sua mãe salvou seu pai, e sobre como o amor pode nascer dos lugares mais improváveis, Helena adicionou. 9 meses depois, Mariana Helena Santana nasceu num hospital de Búzios. Pequena, perfeita, com os olhos verdes do pai e o cabelo escuro da mãe. Rodrigo a segurou com mãos que já haviam cometido violência, mas que agora seguravam apenas amor. Oi, pequena Mariana, ele sussurrou. Tio Rodrigo esperou muito tempo para conhecer você e sua mamãe. Sua mamãe é a mulher mais corajosa do mundo. Ela fez um sinal simples, e mudou tudo. Helena observava do hospital, exausta, mas radiante. O que você está dizendo a ela? Que ela tem sorte, porque vai crescer sabendo que sempre pode pedir ajuda, que sempre haverá alguém olhando, que nunca estará sozinha. Assim como eu não estava, Helena disse suavemente. Assim como você não estava. Rodrigo concordou. 5 anos se passaram desde aquela noite no restaurante. A Casa Mariana agora tinha 20 unidades em todo o Brasil. O sinal de segurança era ensinado em todas as escolas públicas. Centenas de vidas haviam sido salvas. E em Búzios, numa casa à beira-mar, uma família vivia em paz. Rodrigo Santana, outrora o homem mais perigoso do Rio, agora passava os dias pescando com a filha, cozinhando jantares, ajudando Helena com o trabalho da fundação. Helena Santana, outrora uma garota assustada, fugindo de um abusador, agora dirigia uma das maiores organizações de proteção às mulheres do país. E Mariana crescia cercada de amor, segurança e a história de como um gesto simples pode mudar tudo. Uma noite, quando Mariana tinha 3 anos, ela estava brincando na sala quando fez um gesto com a mão. O sinal. Helena e Rodrigo congelaram. Mariana! Helena se ajoelhou na frente da filha. Onde você aprendeu isso? Na escolinha. A professora ensinou, disse que é para quando a gente precisa de ajuda. Helena olhou para Rodrigo, lágrimas nos olhos. A outra Mariana nunca teve a chance de ser salva. Mas esta Mariana, e milhares como ela, agora sabiam como pedir ajuda. Muito bem, amor, Helena disse abraçando a filha. E se você algum dia fizer esse sinal, mamãe e papai vão estar lá. Sempre. Sempre. Rodrigo repetiu abraçando as duas.
E ali, naquele abraço, 3 vidas se entrelaçaram, passado, presente e futuro. A história da Mariana, que foi perdida, a história da Helena, que foi salva, e a história da pequena Mariana, que cresceria sabendo que nunca estaria sozinha. Tudo por causa de um sinal silencioso, tudo por causa de um momento de coragem, tudo por causa de um homem que decidiu responder quando viu alguém pedindo ajuda. E tudo por causa de uma mulher que decidiu transformar sua dor em propósito, sua sobrevivência em salvação. 10 anos depois daquela primeira noite, Helena estava dando uma palestra numa conferência internacional sobre violência doméstica. Minha história começou com medo, ela disse para a plateia de 1000 pessoas, mas terminou com esperança, não porque fui salva, mas porque escolhi salvar outras. Não porque um homem me protegeu, mas porque juntos criamos proteção para milhares. Rodrigo estava na primeira fila, Mariana de um lado, e agora também o filho mais novo, Lucas, do outro. O sinal de socorro salvou minha vida, Helena continuou. Mas o que realmente me salvou foi ter coragem de usá-lo. E a mensagem que deixo para vocês é: tenham coragem. Peçam ajuda, façam o sinal. E para aqueles que veem o sinal, respondam, sempre respondam. A plateia se levantou em ovação. E naquele momento, Helena soube que a memória de Mariana Santana estava viva, não na tragédia de sua morte, mas na vida de todas as mulheres que foram salvas em seu nome. Anos mais tarde, quando lhe perguntavam sobre aquela noite no restaurante, Helena sempre dizia: fiz um sinal silencioso para um estranho, e aquele estranho se tornou meu salvador, meu parceiro, meu amor. Mas mais importante, ele se tornou a prova de que bondade pode existir nos lugares mais improváveis, que heróis nem sempre usam capas, às vezes usam ternos caros e têm passados sombrios, mas quando escolhem a luz, brilham mais forte do que qualquer um. E Rodrigo, quando perguntavam por que havia ajudado Helena, sempre respondia: porque vi um sinal que minha irmã fez anos atrás e eu não entendi. Mas aprendi, e prometi que sempre responderia. Helena foi a primeira de muitas, mas foi ela que me mostrou que salvar outros poderia salvar a mim mesmo. E assim termina a história de Helena e Rodrigo. De um sinal silencioso que mudou tudo, de um amor que nasceu do desespero, de uma vida que foi reconstruída sobre as cinzas da dor. Porque às vezes, as melhores histórias começam nos piores momentos. E às vezes, a salvação vem de onde menos esperamos. Tudo o que precisamos é ter coragem de pedir ajuda e estar prontos para responder quando alguém pede a nós.